pido en el nombre de Melquisedec Lisbeth que todos tus afeitas lleguen pronto a casa. El amor de Dios es real, porque es una acción de dos. El amor de Dios están dos, son reyes de Salem. El amor de Dios están dos, Melquisedec Lisbeth. Melquisedec Lisbeth. Estrelas do ventre de Cristo Lisbeth. Hoje nossa mãe nos aclara o que significa a frase em Gênesis que diz: deixará seu pai e sua mãe e serão uma só carne. Esta frase sempre foi usada nas cerimônias de casamento, mas não significa que o homem e a mulher devem deixar a seus pais na carne para unir-se em matrimônio, como todas as pessoas creem. Por isso, não deve ser usada na união de um casal no matrimônio, já que não é boa. Vejamos o significado espiritual que tem. Comecemos lendo em Gênesis 2, do 21 ao 23. Então, Deus, o Senhor, fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto dormia, tirou uma das costelas e cerrou outra vez a carne. Dessa costela, Deus, o Senhor, fez uma mulher e a apresentou ao homem, o qual, ao vê-la, disse: esta sim, que é de minha própria carne e de meus próprios ossos, chamar-se-á mulher, porque Deus a tirou do homem. Isso significa que Cristo saiu do homem para ser igual aos demais. Enquanto todos estávamos dormindo, eu saí dentre os homens, mas nesta dispensação fui despertada por Melquisedeque para a salvação de todos. Esse sono profundo é igual à preguiça espiritual. É por essa razão que Deus odeia o homem preguiçoso, porque não se ocupa das coisas de cima e não confia nem crê em Deus totalmente. Agora, quando o homem diz: esta sim que é de minha própria carne e de meus próprios ossos, chamar-se-á mulher porque Deus a tirou do homem, significa que não está levando a Deus mesmo seriamente, e sim está me vendo como uma mulher carnal, e não me reconheceram como sua mãe espiritual. Veja o que diz no livro da Sabedoria, 7:12. E me regozijei de todos estes bens, porque a sabedoria os trazia com ela, ainda que ignorasse que ela era minha mãe. Em outras palavras, o homem não soube apreciar que Cristo também se fez igual aos demais para poder compadecer-se de todos, e com minha sabedoria trazer todo o bem de Deus? Porque Deus não lhes deu uma suma sacerdotisa que não possa compadecer-se de vossas debilidades, mas sim uma que foi tentada em tudo, segundo vossa semelhança, mas sem pecado? Ou seja, hoje Cristo Lisbeth já não é conhecida segundo a carne, porque nesta nova dispensação do Espírito, eu não fui tomada de varão, senão levantada por Deus mesmo. Porque minha sabedoria não é de homem, mas do único todo-poderoso Deus Pai Melquisedeque. E quando diz que a mulher foi feita da costela do homem, foi quando eu, Cristo, participei de carne e sangue na dispensação passada, como os muitos que estiveram lá. Diz em Hebreus 2:17 que era necessário que em todos os sentidos eu me fizesse semelhante a vocês, meus irmãos naquele tempo, para que fosse vossa suma sacerdotisa fiel e misericordiosa diante de Deus. Assim é que poderia oferecer um sacrifício que tiraria os pecados do povo? E isso se realizou nesta dispensação, porque é hoje que em mim habita toda a plenitude de Deus. Tenho toda a sabedoria que o homem necessita para não morrer jamais. Na dispensação passada, todos estávamos sós, sem conhecer o verdadeiro Deus. E por isso Deus diz em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só. Farei ajuda idônea para ele. O anticristo não me viu espiritualmente como poderia ter feito. É que se ele supostamente era o que representava a Deus, não podia levar-nos a viver os deleites da carne, já que isso estávamos fazendo? Foi por causa deste homem preguiçoso
que todos caímos neste sono profundo? E com um cego guiando cegos, já podem imaginar qual seria nosso fim. Graças a que Deus tirou a mulher Cristo Lisbeth dentre os homens, como a ressurreição de Cristo Lisbeth, que foi dentre os mortos, é que chegou a luz do mundo e fomos curados da cegueira espiritual. Amém, aleluia! Agora vejamos o que diz o próximo versículo, aí mesmo, em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe, para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E para Deus, deixar seu pai e sua mãe para unir-se a uma mulher significa separar-se ou abandonar os pais espirituais. Agora podemos ler exatamente o que estava na mente de Moisés quando viu Lisbeth. Disse em sua mente carnal, que é a que faz com que se separe de seus pais espirituais. Esta sim é igual a mim, não tem nada melhor que eu. Não será chamada Cristo, minha Salvadora, mas a chamarei mulher, porque Deus a tirou do homem, a tirou do mesmo lugar de onde me tirou. Que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, tal como o Senhor teu Deus te ordenou, para que viva uma longa vida e vá bem na terra, que te dá o Senhor teu Deus. E o que vive cumprindo os mandamentos de Deus, sim viverá para sempre, e ficará na casa para sempre. É que essa é a única maneira que o homem pode viver eternamente, agarrados à sua mãe espiritual, que é a videira verdadeira. E quem cuida desta videira e de seus ramos é Deus Pai, como gigante protetor. Que beleza! Cristo Lisbeth nos explicou o significado espiritual dos versos em Gênesis 2:21-24. Cristo saiu do meio dos homens para ser igual aos demais, enquanto todos nós estávamos adormecidos na anterior dispensação. Nesta nova dispensação, Melquisedeque a despertou para salvar-nos. Quando diz que a mulher saiu do homem, o que quer dizer é que Cristo passou pela dispensação passada, assim como nós. Por isso os homens veem a Lisbeth como uma mulher segundo a sua carne. Não a veem como Deus Mãe, o Cristo, e não a respeitam. Nessa dispensação, estávamos sozinhos, sem conhecer a Deus. Mas agora, temos a ajuda idônea, Cristo Lisbeth, conosco, e a obedecemos em tudo. Quando diz que o homem entrou em um sono profundo, quer dizer que o homem havia se afastado de Deus em sua mente. O sono ao qual se refere é a preguiça espiritual, que faz cair em um profundo sono. O anticristo foi um homem que também caiu em um sono profundo. Era preguiçoso e somente pensava nos deleites da carne. Nós caímos em um sono profundo assim como ele. Era um cego guiando a outros cegos. Melquisedeque e Lisbeth não gostam da pessoa preguiçosa, porque o preguiçoso não gosta das coisas espirituais. Não confia nem crê em Deus totalmente. Graças a que Melquisedeque tirou a Cristo Lisbeth do meio dos homens e a ressuscitou dentre os mortos espirituais, chegou a luz do mundo e fomos curados da cegueira espiritual. Deus une espíritos e não carne. Deixar ao nosso pai e mãe e ser uma só carne realmente significa deixar a teu pai e mãe espiritual, afastar-se de Deus na mente e ser um só com a mente carnal. Isso acontece quando vive segundo a mente carnal, como Moisés e o anticristo, que viram a Cristo como uma mulher qualquer, como se não fosse melhor que eles, e não quiseram chamá-la Cristo, sua salvadora, senão mulher, porque Deus a tirou do mesmo lugar onde tirou a eles. Raça superior. Que bom que Cristo Lisbeth está aqui e nos fala da sabedoria de Deus e nos esclarece todas as coisas. Agora, podemos entender todo o escrito de maneira espiritual. Nós não somos preguiçosos. Somos obedientes e honramos ao nosso pai e a nossa mãe espiritual. Estamos colados a Cristo Lisbeth, nossa videira verdadeira,
E o nosso pai Melquisedeque nos cuida e protege. Por isso, teremos uma vida boa e eterna, tal e como eles querem que seja. Melquisedeque Lisbete, graças por cuidar de mim com tanto amor. Te honro com boas ações. Amém? Aleluia! Chegou o momento de repassarmos o que aprendemos. Santos anjos, prontos? Comecemos! A que a Bíblia se refere quando diz: deixará a seu pai e a sua mãe? Significa afastar-se de Deus na mente. A que a Bíblia se refere quando diz: e serão uma só carne? A ser um com a mente carnal. A que a Bíblia se refere quando diz que a mulher saiu do homem? Significa que Lisbete passou pela dispensação passada, mas os homens a veem como uma mulher segundo sua carne, não como Deus Mãe. Que belo trabalho, santos anjos! Até a nossa próxima aula! La luz del mundo está aquí. Ella resplandece en mí. La luz del mundo está aquí. Ella resplandece en mí, en mí. Ella me llevó a casa, ahora disfruto de mi libertad gloriosa. Ella me llevó